Chegou o dia que você esperava, que eu esperava, que todo mundo esperava, apesar de eu não saber se alguém realmente esperava. Vamos fazer hoje a estreia do Entre Caminhantes, esse programa que bate papo sobre Liverpool. Nós vamos bater um papo sobre Liverpool, talvez sobre futebol em geral, mas nem tanto. A gente vai falar mais sobre Liverpool, que é o que a gente sabe falar mesmo. Esse programa é feito por nós em conjunto, não estarei sozinho e vamos tentar fazer ele numa periodicidade razoável, né? Quando a gente tem jogo, não tem muito tempo de ficar fazendo esse vídeo aqui. Mas quem sabe a gente vai conseguir achar brechas no nosso calendário, seja dos caminhantes, seja do Liverpool, para fazer sempre. Sem mais delongas, vamos para... Fala, caminhantes! Nem o programa aqui aguentava mais eu falando, já chamou a vinheta sem eu terminar de falar o que eu ia falar, tá vendo? É isso aí. Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez, nessa estreia de programa. Tá? Quanto tempo? 7 anos de canal, muito tempo que a gente não estreava um programa, né? Estreava um quadro novo aqui no canal. Hoje nós vamos estrear o Entre Caminhantes. Eu quero deixar você para deixar o seu like, já ativar o sininho, já se inscrever no canal, aquela coisa toda que você já sabe, que já é de praxe. Eu não preciso ficar te explicando muito isso. Mas o que eu tenho que ficar te explicando é como que funciona o Entre Caminhantes. Basicamente, nós vamos bater papo. Vamos falar talvez sobre rodada, talvez sobre a temporada, talvez sobre coisas que apareceram. O que der na telha, geralmente a gente vai falar. E também a gente vai contar com a sua participação aqui nos comentários, nos dizendo o que a gente pode falar ou não, dando dicas. Já vai aí no comentário e dá dicas do que você quer que a gente fale. Sabe aquilo que você fica me perguntando lá no pré-jogo, lá na live o tempo todo? O que você acha que a gente tinha que trazer, o Mourinho ou o Simeone? Põe aí embaixo que a gente discute treinadores possíveis para o Liverpool. Tipo de treinadores que dariam certo no Liverpool. Jogadores, o Liverpool venceria o Flamengo. O Flamengo... Não fala de Flamengo comigo, não. Mas, enfim, hoje o papo é muito legal. Nós vamos falar sobre uma coisa que saiu recentemente no canal do Liverpool. Se eu não me engano, saiu hoje ou ontem, acho que hoje. E vamos falar também, claro, sobre a nova contratação do Liverpool, o zagueiro. E para fazer esse quadro comigo, eu não poderia escolher ninguém melhor para começar, hein? Porque simplesmente esse é só um começo. A gente vai ter, claro, o meu querido amigo aqui que eu convidei, mas também vamos trazer outras pessoas. Junto com ele, formaremos aqui esse Entre Caminhantes. Eu quero chamar aqui para a tela agora o meu querido amigo Lucas Smith. Seja bem-vindo, Lucas. Você que já é um caminhante de longa data. Muito obrigado, primeiramente, pelo companheirismo, por topar as nossas loucuras. Toda vez que a gente joga, para você uma ideia, você fala assim, bicho, conta comigo e dê aí o seu primeiro alô. Fala, Nilo, fala, caminhantes. Bom, como a gente sempre conversa, é mais do que um prazer fazer parte desse grupo, dessa comunidade, e é um prazer que a gente tem falar sobre o Liverpool, as novidades, as contratações e o que abarca esse clube que a gente tanto ama. Vamos lá. Obrigado, Lucas. Você que não sabe quem é o Lucas é o cara mais odiado do nosso grupo do WhatsApp. O Lucas é o cara que o Philip, dos nossos comentários, que mais ama. O Lucas é o cara... E isso aqui é brincadeira, essas duas partes é brincadeira, apesar do fundinho de verdade. Mas o Lucas também é o cara que escreve todos os dias, praticamente, no nosso app, lá no Caminhantes. Então, se você não sabe que a gente tem um app, se você não sabe que a gente tem notícias, a gente tem crônicas... A gente não são simplesmente crônicas daquelas que vêm comentando o jogo foi assim, o jogo foi assado. Não, são crônicas opinativas, são crônicas que vêm adicionar um olhar diferente para o contexto do Liverpool. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do nosso app. E nada melhor do que a gente trazer para esse primeiro Entre Caminhantes uma matéria que veio diretamente do nosso app, que é uma matéria comentando sobre a mesa redonda, que, olha, coincidentemente, também teve uma mesa redonda lá no Liverpool, falando sobre muitas coisas. Nessa mesa redonda, nós tivemos figurões da FSG, figurões da comissão técnica e o próprio Arne Slot, nessa mesa redonda que saiu no canal oficial do Liverpool. Lucas, primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte... Esse aqui não vai ser... Primeiro que não vai ser um papo, não vai ser uma entrevista, né? Eu não estou te entrevistando. A gente vai bater um papo aqui a respeito de tudo que a gente trouxer aqui para ser em pauta. A primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: eu gostei muito do seu paralelo com relação a o que é institucional e o que como que eu posso dizer assim, real. Porque muitas vezes a gente tem esse pé atrás
uma questão de o que é institucional, a gente acha que está tudo muito velado, etc, etc, etc. Mas a primeira coisa que eu tenho a dizer, tanto do vídeo quanto do texto que você fez, que ficou muito bom, é que podemos tirar já de cara a corda bamba do Arne Slot. Essa corda bamba só existe do lado de cá da história. A FSG, a gente vai chegar nesse ponto, eu quero abordar esse ponto, ela parece muito segura do que ela estava fazendo, do que ela já fez, do que ela está fazendo e do que ela vai fazer. Eu acho que é muito isso, né? É só a gente que pensa no Arne Slot ir embora, daqui a pouco eu vou entrar mais sobre essa questão do Arne Slot ir embora, ser mandado embora, mas a primeira coisa que eu queria falar é isso. Você também ficou com essa impressão de que é só a gente que fala sobre isso, parece que lá dentro esse papo meio que não existe? Então, Nil, acompanhando o vídeo no YouTube, eu tive diversas sensações sobre diversos assuntos, mas o que mais chamou minha atenção, e que foi o que eu fiz questão de abordar, é que, por mais que a gente tenha essa impressão de que o Arne Slot anda cambaleando no cargo do Liverpool, a impressão que a gente tem assistindo o vídeo é que ele faz parte de uma estrutura muito sólida. Então, por conta disso, a gente se pergunta até que ponto todo o alarde que é feito na rede social afeta o clube. E vendo esse tipo de conteúdo feito pelo próprio Liverpool, a impressão que eu tenho é que não afeta. Ou que talvez eles queiram dar uma resposta no intuito dizendo: olha, não importa o quanto vocês peçam a saída do Arne Slot, ele faz parte do projeto e nós temos convicção quanto ao trabalho dele. Embora a temporada não seja tão boa, nós sabemos o quão bom ele é e acreditamos nele até o final. Claro que, sendo futebol, essas coisas podem mudar da noite para o dia, mas a impressão que eu fiquei vendo o vídeo e vendo a interação de todos que estavam na mesa é que eles fazem parte de uma unidade. E quando eu cito que é uma coisa institucional, mas não é ruim, eu quero dizer que, por mais que seja algo feito pelo clube, para o clube, e que perguntas ríspidas que talvez muitas pessoas quisessem fazer não vão ser abordadas lá, é bem sincero. Eles dão uma resposta. Eles poderiam simplesmente não falar nada e deixar a coisa correr e não dar nenhum tipo de justificativa para o torcedor. Mas eu vejo uma transparência importante nesse caso e foi o que eu quis transmitir no texto. Pois é, mas mais do que isso, eu fiquei com a impressão... Não que o que você disse não é a realidade, mas o que eu senti mesmo é que parece que as perguntas ríspidas não foram feitas porque elas não fazem sentido para eles, sabe? Parece que, tipo assim, para que eu vou ficar perguntando você sobre a forma atual do time se eu sei que existe uma reconstrução sendo feita? Se talvez eu até esperava não é esperava que o ano fosse ruim, isso talvez é demais, mas que eu soubesse que poderíamos colher alguns percalços nessa construção de algo que, principalmente, isso é uma coisa que não entra na cabeça de nenhum torcedor, eu sou o primeiro deles, tá? Eu tô na fila como o primeiro desse torcedor. A gente quer ganhar hoje. Mas, cara, é absurdo você não parar e olhar pro Liverpool hoje, essa semana que não tem jogo, tá? Essa semana não tem jogo, a gente venceu bem no último jogo, a gente tem um jogo importantíssimo contra o City, mas hoje, sem a loucura do jogo, pós-jogo, pré-jogo, etc., a gente para pensar que a gente tem o Wirtz, que é um dos melhores jogadores do mundo, e ele tem 22 anos, cara. E quando a gente olha pro lado, o Kerkez também é novinho, o Isaac é relativamente novo, o Ekitike, que é a melhor contratação do Liverpool de todas as badaladas, o menos badalado, o menos conhecido, apesar de não tão barato assim, o cara é novinho também. Aí você olha e você fala assim, cara, por que a gente tá... Tipo assim, é lógico, mais uma vez, como torcedor, eu queria ganhar hoje, mas será que se eu dou lá na frente, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Se daqui a 5 anos eu tiver vencido 3 Premier Leagues, disputado Champions League até o final, ou vencido 2 Champions League daqui a 5 anos, eu vou reclamar de ter passado esse ano aqui? E olha que eu já ganhei uma, né? Eu já ganhei uma ano passado, uma Premier League. Eu vou reclamar de, em 6 anos, ganhar 4 Premier Leagues e 2 Champions League? Você reclamaria? Hoje é fácil reclamar, entendeu? É isso que eu tô querendo colocar. Parece que eles têm essa visão. É óbvio, não dá para contar com o ovo na coisa da galinha. Mas quando você olha lá na frente, se você conseguir, e se você apostar, se você tiver a segurança que parece que eles têm no que está sendo feito, você fica tranquilo. Fica tranquilo no sentido assim, você entende, passa nervoso, passa chateado, mas você entende o que está acontecendo. É mais ou menos isso. A pergunta não fazia sentido ser feita, entendeu? É isso que eu estava pensando. Em relação a isso, eu gosto de fazer uma comparação a um roteiro com folhas soltas. É como se o Liverpool tivesse seguido uma cartilha e alguém, por acidente, tivesse embaralhado as páginas. Então, por exemplo, se nós disséssemos na temporada passada que ficaríamos em 5º ou 6º, ou que não iríamos classificar para a Champions, as pessoas diriam que é aceitável, porque o Arne Slot acabou de chegar. Como ele inverte
a página e é campeão na estreia, o sarrafo dele aumenta. Então, as pessoas esperam que ele conquiste mais e mais, muito por conta também do investimento que foi feito. Só que eu acho que existe uma ligação que as pessoas esquecem um pouco de fazer. O investimento só foi feito porque ele foi campeão. Ele não seria feito dessa forma caso ele não tivesse sido. E isso, querendo ou não, é uma readaptação à forma que o Lepo joga. Porque é uma coisa que o Slot fala com bastante frequência. Sim, nós gastamos muito, mas nós também vendemos muito. Então, o que existia antes não existe mais. Até agora, nós citamos a ausência do Dias, algumas pessoas sentem falta até do Darwin. Então, se esses comentários são feitos, é porque de alguma forma eles afetam a forma que o Lepo joga. E pensando nessa parte, eu acho que existe uma inversão, não diria de valores, mas de sequência do que poderia ter acontecido. Nós já conversamos sobre isso diversas vezes. Se fosse o Lepo atuando nessa temporada como a primeira com o Arne Slot, dificilmente alguém cogitaria a demissão dele. Então, ele levou tanto o sarrafo que ele, não vou dizer que ele é refém do sucesso, porque seria até estranho dizer isso, porque a gente quer mais que ele conquiste cada vez mais. Mas, de certa forma, isso afeta, porque quando você vence, a tendência é que você ganhe mais e mais, e investindo o que a gente investiu é como se fosse um beco sem saída. Então, eu enxergo dessa forma. Mas aí, você citou um negócio legal, que é uma outra coisa que é bom da gente fazer o exercício, e esse quadro aqui é justamente para a gente bater esse tipo de papo que às vezes não dá tempo durante o jogo. Se a gente dá uma voltada no tempo, a gente olha por toda a era Klopp, mesmo quando a gente tinha o nosso pequeno mágico Coutinho ali como 10, que era um cara sabidamente talentoso, né? Não era, ele era muito velocidade, mas o que eu tô querendo dizer é que ele tinha também a magia no pé, vamos dizer assim, de drible, de jogadas inesperadas, porque a gente teve muito tempo o Firmino sendo esse cara, mas Mané e Salah muito precisos e muito fortes e muito rápidos, né? Não é que eles eram bagres, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. O Liverpool do Klopp jamais, por mais que tinha jogadores, gente, pelo amor de Deus, eu não sou maluco, tá? Tô parecendo o Ricardo do grupo, eu não sou maluco. Mas o Liverpool não teve um meio-campo talentoso. O meio-campo do Liverpool era operário. Aí você fala assim, beleza, mas isso não significa que não tínhamos jogadores talentosos. A gente tinha jogadores muito talentosos, como, por exemplo, o Firmino e o Arnold. Quando você leva o papo para esse lado e você fala o que eu acabei de falar, e você olha para o Arne Slot nessa temporada, você vê que ele acaba de perder os dois pilares criativos do time. Na primeira, o Klopp já tinha perdido, né? Mas vamos dizer assim, e a temporada do Klopp depois da saída do Firmino é a temporada de saída. Então é a temporada que ele também vem cambaleando, vamos dizer assim. Cambaleando talvez seja forte. Disputa muito, depois cai e perde o fôlego. Depois, a primeira temporada do Slot, a gente não tem o Firmino, mas tem um Salah que é fora da curva, de qualquer temporada dele com o Klopp. Fora da curva. Nem aquela primeira com 44 gols que ele fez não é igual à última, porque a última foi uma coisa absurda o primeiro semestre. E aí você perdeu todo o potencial criativo no Arnold. Então agora não é simplesmente um fato de você, mas você já trocou o meio de campo agora é criativo. O time não era formado para jogar assim. O time era formado para ter um meio campo de operários, a criatividade vinha do centroavante, que era meia, que era 22 instrumentos, como diz o Klopp, e um lateral direito que era absurdo no quesito criativo e ataque. Deixava a desejar a defesa, ok, mas nada a dizer, né? Com ele na questão ofensiva. Quando eu paro, às vezes tem hora que eu fico igual um bobo, assim, parado, lembrando, por exemplo, daquele lançamento, você vai se lembrar, um lançamento que ele dá uma curva rasteira, assim, na bola, se não me engano, contra o Aston Villa. Ele dá um tapa assim, bicho, a bola vai rasteira, fazendo curva, parecendo uma cobra, assim, parecendo o caminho da cobra. Que ela vai zigue-zagueando o zagueiro até chegar no Exatamente. Eu acho que era o Salah até que ele buscou, não lembro exatamente. Mas, bicho, essas coisas do Arnold eram absurdas. E aí você pega, peraí, era só isso que ele fazia? O número de inversões de jogadas que o Liverpool fazia com o Arnold, que quebrava totalmente o esquema defensivo dos adversários, que vinha o famoso balanço da defesa, né? A hora que os caras balançavam para cá, ele dava um tapa como se estivesse dando um passo de 3 metros e pegava o Dias livre do outro lado. E o Dias, o próprio Gakpo, quantas vezes o Gakpo não esteve livre para fazer o corte para dentro dele e chutar, porque ele tinha espaço, porque o passe vinha de uma virada de bola. Então, assim, quando você começa a adicionar isso, eu não estou passando aqui pano para o Arne Slot, não estou dizendo que está tudo bem. Eu acho que, se você puder até falar sobre isso também, nós temos consciência de que não está tudo bem, ou que não esteve tudo bem, que nós talvez agora estamos saindo um pouco do buraco, mas nós passamos por uma situação muito complicada, não esteve tudo bem. Mas a questão é que
é possível a gente desligar um pouquinho o torcedômetro e falar assim, cara, eu tenho um objetivo que talvez a gente não vai... Seria ótimo não precisar desse respiro e disputar a Premier League uma atrás da outra, mas até o Guardiola teve isso com o City, cara. Então, talvez o meu objetivo agora, e é totalmente alcançável, e é isso que eu acho que a gente tem que cobrar do Slot, eu não posso ficar fora da Champions, Slot. Você tem que correr, e principalmente num ano que é certamente G5. Então, é inadmissível ficar fora dos 5 primeiros. Então, se vira e passa esse Aston Villa, que esse Aston Villa perca o fôlego, ou que o Chelsea pipoque, ou que o Manchester United pipoque, não sei o que você vai fazer. Dá um jeito de ficar entre os 5. Mas tá vendo o big picture que eu tô lançando aqui? Falei de várias coisas, né? Falei do Klopp lá atrás, falei disso aqui. O que você acha disso tudo com o olhar fixo também nesse bate-papo da diretoria? Essa segurança deles vem muito disso tudo que a gente está falando. Eles têm esse torcedômetro bem desligado, né? Todo esse comentário, no meu ponto de vista, ele faz sentido, e o nome que mais chama atenção foi o mais citado, é o Arnold. Uma frase que eu costumo muito utilizar é que nós trouxemos muitos quadros para poucas paredes. É só uma analogia. As pessoas podem utilizar diversos exemplos. O Arnold é o melhor exemplo disso. Por quê? Porque por mais que ele seja fantástico, ele precisava de jogadores que o fizessem jogar. A gente sempre exalta a qualidade do passe, a qualidade da visão, os passes precisos, as finalizações caprichadas, mas muitas pessoas esquecem de que ele só jogava porque sempre tinha um Jordan Henderson que fazia a cobertura, tinha um Konaté, que também fez a cobertura, um Szoboszlai. Então, Milner, quantas vezes? Exato, os jogadores vão mudando de acordo com os anos, mas a gente sempre tinha aquele backup para que ele pudesse brigar. É o que eu falo em relação ao Wirtz. Ter o Wirtz é sensacional. Ter o Isaac também, o Ekitike, muito. Mas só que você precisa de jogadores que proporcionem a tranquilidade para que eles joguem. A mesma coisa a gente citava sobre o Dias. As pessoas que adoram o Salah, que exaltam os números deles, têm que agradecer o Dias, porque ele consegue proporcionar uma liberdade para o egípcio jogar. Quando ele sair, vocês vão perceber que ele faz falta, porque é um jogador a menos para defender. E é o que eu chamo de efeito cascata. Se nós jogamos numa formação com 3 atacantes e nenhum dos 3 volta para marcar, o meio-campo se sobrecarrega. Com isso, a defesa fica exposta. E isso vai se acumulando e os erros vão aparecendo. A gente tinha vários jogadores como o Milner, como o Robertson, que hoje é reserva, o Fabinho, o Sadio Mané, o Firmino, o Szoboszlai agora é o perfil. Então são jogadores que a gente não precisa motivar. As pessoas adoram falar, o Slot precisa arrancar a motivação dos jogadores. Alguém acha que em algum momento o Klopp chegou para o Milner e disse, Milner, preciso que você corra muito hoje. Por favor, se doe para esse jogo. É o tipo de conversa que eu não imagino acontecendo. Então, partindo desse princípio, eu acho que o Liverpool tinha uma base muito sólida, que não existe mais, e que ele resolveu construir um teto maravilhoso, mas se perdeu na base. Então, nós temos diversos jogadores de qualidade inquestionável, só que nós não temos jogadores que propiciem que ele jogue no seu ápice. E isso acaba fazendo diferença. Então, é a transição que nós temos. Nós tínhamos um time muito sólido, com 2 laterais que eram fulminantes, o Robertson e o Arnold. O Arnold era um camisa 10 na lateral. Hoje nós temos a figura do 10 no Florian Wirtz. Só que ao redor dele, ele não tem o suporte que o Arnold tinha. Além disso, ele não tem outros jogadores que possam fazer o trabalho sujo que Milner fazia, Henderson. Para mim, o Henderson é um símbolo daquele time, tanto é que o Slot, no próprio vídeo, ele fala que, não sei se é exatamente nesse vídeo, mas ele deu uma entrevista recente falando que as pessoas exaltam muito o Firmino e o Mané. Mas eu sempre escuto falarem do Milner e do Henderson. Porque eram aqueles caras que trabalhavam no silêncio. Eles motivavam pelo exemplo. Então, eu acho que esse elenco do Liverpool hoje sente muito essa falta daquele cara que vai dar o carrinho quando for preciso, vai ser expulso se necessário, vai correr pelo... É o Szoboszlai. A gente sempre brinca, se o time fosse composto por 11 Szoboszlai, provavelmente a gente estaria em segundo, pelo menos em segundo na competição, com 3, 4 pontos de diferença. Como não é, a disparidade é muito grande. Exatamente. E quando você olha para isso tudo, você vê que no Liverpool vão surgindo jogadores que entendem esse tipo de questão, como, por exemplo, o próprio Kerkez. Ele vai começando a crescer quando ele entende o papel operário dele, né? Ele é um cara mais... Ele precisa ser um cara mais operário, ele precisa ser um cara mais solícito, ele começa a correr mais e se entregar mais, e, claro, ele vai pegando mais o jeito do time jogar também. E o Liverpool, ele começa a se apoiar em outros jogadores, vão surgindo, o próprio McAllister, ele é um cara ritmista, né? O famoso, aqui na Itália eles falam muito sobre o papel do Pirlo, que era o regista e tal.
Ele é muito isso, o cara que a bola vai passar por ele, você não espera dele a extrema velocidade ou passe, até porque às vezes até sai o passe maravilhoso, mas ele é o cara que dá ritmo, é o cara que está ali para apoiar. Então, quando eu olho para tudo isso, eu consigo entender a celeridade, serenidade da galera na entrevista, tá? Mas também nem tudo são flores. Como, por exemplo, dizer isso tudo que a gente está falando agora me faz entender menos a não vinda, por exemplo, nessa última oportunidade agora que teve, apesar que parece que teve alguma coisa do próprio Sunderland que travou um pouco também a negociação, mas independente de ser agora, se o Sunderland conseguiu por empréstimo, a gente poderia ter conseguido antes. O Gertruida parece ser um cara que a gente precisava muito. Muito coringa, muito apoiador, muito operário, e ele já trabalhou assim com o Slot, então não é como se o Slot não o conhecesse, não é como se o Slot não o visse, e aí eu quero fazer o paralelo de o Slot conhecendo esse cara parecendo ser tanto um cara que cobria várias lacunas de Milner, de Henderson, de Wijnaldum, que muitas vezes é muito esquecido. O Wijnaldum ele só era pego para cruz quando ele estava mal e ninguém via ele jogando porque ele fazia. Eu sempre falava, o Wijnaldum faz o trabalho sujo. O Wijnaldum, assim, bem entre aspas, amantes do Jones. Ele era o nosso Jones na época, ele segurava a bola, ele não perdia a bola de jeito nenhum. Eu me lembro de um lance, se eu não me engano, contra o Barcelona mesmo, nos 4-0, que ele tá vindo para trás, os caras estão tudo abafando ele e simplesmente volta pro meio dos caras e segue, cara. Isso deles, inclusive, é o Arthur Melo, se não me engano. Exatamente. E isso que o Gravenberch faz agora, drible de corpo, o Wijnaldum fazia, cara. Só que muito no background, ele era muito bastidores, ele era muito cara por trás das cortinas, até que num 4-0 ele vai lá e faz 2 gols. Mas enfim, ele aparece. Mas, cara, quando eu vejo isso, essa questão do Gertruida, dele ser um cara que se encaixa muito, o Arne Slot, conhecendo ele, então não consigo ver uma desculpa do Arne Slot não ser ativo na pedida da vinda. Eu entro numa outra parte da entrevista, que é onde eles falam que o técnico, ele é técnico, ele não é manager. E por Sim. ele ser técnico e não ser manager, determinadas, como eu posso dizer, decisões não partem dele. Ele não bate o martelo final, ele é um dos que dão opinião. Eu não vou dizer que a opinião dele é nula, tá? De jeito nenhum. A opinião dele não é nula, mas ele é só mais um dos que dão opinião. E aí, como é que fica nisso? Diante dessa declaração, diante dessa questão do Gertruida, o que você acha? Eu acho que é aquela coisa, todo equilíbrio é bom. Então, ter alguém com poder demais, como o Klopp, a gente deu sorte que era o Klopp, mas poderia ser, sei lá, o Ten Hag. Um manager, a gente deu muita sorte que era o Klopp, então que bom que o Klopp tinha poderes, eu acho. Eu não consigo ver o lado ruim, até nos erros do Klopp eu gosto porque era real, era verdadeiro, ele errava porque ele acreditava mesmo no que ele estava fazendo, ele não errava porque ele estava atirando para todo lado, tipo um Ten Hag da vida. Mas a sorte é porque era o Klopp. Você acha que é para o outro lado oposto, de não ter ninguém com mais poderes, a diretoria ter muita influência? O que você acha desse cenário do Slot? Bom, vamos por partes. Em relação ao Gertruida, eu até fiz um texto recentemente onde eu o indicava como o primeiro grande ato do Slot. Foi o jogador que eu achei que ele fosse trazer primeiro. E isso na temporada de estreia. Muito por ser um jogador que a gente já precisava à época, poderia ser um bom backup para o Arnold, ou até alguém que fizesse o Arnold jogar um pouco mais avançado, dependendo da circunstância, e também por ele ter sido capitão do Slot. Então é alguém que entende o esquema, é alguém que saberia jogar com ele. Eu achei que ele fosse a primeira contratação. Até porque, normalmente, quando o treinador muda de clube, quando ele tem capacidade de contratar, ele costuma levar jogadores de confiança. Nada mais confiável do que o seu capitão. Nesse aspecto, eu achei que ele fosse fazer isso. Por isso é que a contratação agora fez tanto sentido para mim. Mesmo que a gente já tenha 2 laterais como o Frimpong e o Bradley, porque ele é diferente dos dois. E ele pode jogar... Você falou um negócio muito legal para mim no grupo. Você falou assim, é um delay absurdo, porque é uma coisa que já era para ter acontecido. Foi muito legal. Exato, era para ter acontecido. E ele se encaixa em todos os moldes que o Liverpool adora. E que também é o treinador, por isso faz tanto sentido. Por tudo que a gente já falou, ele ser o capitão, alguém de confiança, e no Liverpool, barato, polivalente, ele pode jogar nas 2 laterais, pode jogar de zagueiro e de volante, então é aquele jogador que exala a contratação do Liverpool. Mas, de novo, nós pecamos pela falta de urgência, por assim dizer. Aconteceu algo parecido como foi com o Guerri. O Liverpool ficou temperando a banho-maria, achou que poderia contratar a qualquer momento, só que é o que eu sempre falo. Muitas vezes a torcida do Liverpool comete esse equívoco
de achar que contratações ou dispensas são fáceis. Às vezes a torcida está irritada com um determinado jogador e diz que quer que ele vá embora. Mas quando você tira alguém, você precisa adicionar outra pessoa. Não é tão simples. E a gente vê isso na prática tanto com o Crystal Palace quanto com o Sunderland. Ok, vocês querem o Gertruida? Sem problema, eu preciso de uma reposição. Não tenho tempo hábil, não vou vendê-lo. Simples. São coisas que o Liverpool às vezes deveria ser um pouco mais apressado. Abordar até antes, né, no começo da janela, porque isso também me irrita muito. Tem essa questão do esperar a oportunidade até o final, e já que não pintou, no último momento eu vou atrás de alguma coisa que seja minimamente perto daquilo que eu imagino. Isso me irrita, sabe? Acaba abrindo margem para uma situação incontrolável. Porque, sejamos sinceros, se o Liverpool tivesse tentado a contratação do Guerri no começo da janela passada, dificilmente ele iria almejar ganhar 300 mil. Só que fica tão vago, fica tão oscilante que outro clube vem e fala, ok, vocês não vão contratar, eu vou fazer uma oferta que ele não pode recusar. Poderoso chefão, que me desculpe a piada, mas eu vou fazer uma oferta que ele não vai recusar. Quem que recusaria 300 mil por semana para jogar no City? E aí a gente esbarra no teto salarial, que é uma outra abordagem, outro tema que nós também temos um texto no aplicativo que as pessoas podem ler que fala sobre isso, que seria sensacional ter o Guerri? Seria, mas no formato que seria adicionado, eu não sei. Então, é aquele negócio, falta de urgência, falta de entendimento da necessidade, e isso acaba acontecendo de forma atabalhoada. Sobre o Klopp, eu acho que a palavra fundamental é essa, equilíbrio. É importante ter equilíbrio dos dois lados. Eu concordo plenamente que os erros do Klopp são aceitáveis porque são erros humanos. Uhum. É um erro de convicção. Eu sou o treinador, eu acho que o Darwin vai ser melhor que o Isaac. Ok? O Darwin é melhor que o Isaac? Para alguns sim, para outros não. Na grande maioria eu acredito que não. Mas para o Klopp, naquele contexto era. Não vou julgá-lo. Não, tem como você julgar diante dos sinais. A gente tinha fazendo não vou falar do português, mas a Champions League maravilhosa, ele tirou o Barcelona, cara, fazendo gols, e o outro estava na Real Sociedad. Não é como se o Barcelona não tivesse com o Isaac no quintal deles, e tipo assim, eu não tô querendo dizer, obviamente, eu não tô dizendo, eu sou um dos que, eu tenho certeza, o Isaac é melhor do que o Darwin. A questão é, eu não julgo, é o que a gente falou, o erro é tão humano que a gente consegue ver onde que você acreditou em A e em B. Não é aquela coisa maluca, tipo, vou comprar o Antony por não sei quantos milhões, porque sim, citando de novo o Ten Hag. E nós ainda fomos prejudicados pelo destino, pelo acaso, porque a principal atuação do Darwin, talvez na era do Benfica, foi contra a gente, em Enfield. Não tinha palco melhor para ele se exibir, foi o que ele fez. Tanto é que existe até uma piada de que a melhor partida do Darwin em Enfield não foi com a camisa do Liverpool, e sim com a do Benfica. Então é aquela coisa, você precisa do jogador, une a fome com a vontade de comer, e o Darwin o Gyökeres agora é o exemplo do Darwin. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Você é testemunha. Eu bati na tecla várias e várias e várias vezes aqui na live. Eu já vi esse filme antes. Me pediam sempre, eu falei, eu já vi isso acontecer, cara, no meu quintal, na minha casa. Eu vi. Não, e não tô falando, o Gyökeres parece ser sim melhor do que o Darwin, tá? Em qualquer nível. Ele só não é aquele novo Haaland que a galera tava prometendo. Assim como o Darwin nunca foi. E olha que chegamos a ter qualquer tipo de fala, principalmente depois daquela Community Shield, quando o Haaland não faz nada e o Darwin faz gol. E a gente vence a Community Shield em cima do City. Mas chegaram a falar, o Liverpool contratou o verdadeiro centroavante. Oh, Deus. Não poderíamos estar mais enganados. Mas depois daquela, o Gyökeres não me enganou mais. Eu falei assim, pode até ser um bom atacante. Não me vendam um novo Haaland, porque não é. Só um parênteses em relação ao Gyökeres, que abre margem para dois caminhos que eu considero sensacionais. O primeiro é que, cuidado com o que você deseja. Pode acontecer exatamente isso. A torcida do Aston, os companheiros que vão assistir o vídeo, caso tenha corte alguma coisa e chegue até vocês, eu até peço desculpa por falar do clube que vocês torcem, porque eu não tenho conhecimento, mas é a visão que eu tenho daqui. Então, é só um comentário. Eu vejo o Gyökeres como uma necessidade, mas hoje ele me parece mais um ser estranho do que algo que vocês precisavam. Explicando o que eu quero dizer. A volta do Harvard e com o Gabriel Jesus. Explicando o que eu quero dizer. Vocês queriam um atacante e fazia total sentido. Mas vendo ele jogar, é como se fosse água e óleo. É como se ele não fosse o atacante que vocês precisassem, embora fosse o que vocês quisessem. E também entra em outro aspecto, que é o do momento molda a fala.
Ninguém critica o Gyökeres como ele deveria ser criticado, porque o Arsenal é o líder do campeonato. Fosse ele, o time que está na posição do Liverpool, provavelmente o contexto seria completamente diferente. Então é o que eu sempre falo. Ok, alguns jogadores que foram contratados pelo Liverpool num contexto que se encontram agora parecem piores do que são, fato. Eles são realmente ruins e descartáveis? Nem um pouco. Porque se nós tivéssemos uma temporada de vice-colocado ou de líder do campeonato, todos seriam citados como acertos. Não posso deixar de citar o Kerks, melhor lateral esquerdo da Premier League. Não, já está se mostrando, né? A mais do que isso, ele já está se mostrando. Tipo assim, o legal do Liverpool agora, e é o que aconteceu com o Robertson, é o que aconteceu com quem mais eu posso dizer? Com o próprio Firmino. Cara, eu era um dos que criticava o Roberto Firmino sumariamente. O Arnold também, todos nós. O Arnold, bicho, eu xingava o Arnold com aquelas perninhas de frango dele quando ele era muito menininho, com a 66. Eu falava, quem é essa merda desse camisa 66? O Liverpool não revela ninguém. E aí virou o que virou. Então, assim, é legal que quando na falta da máscara da boa fase, quem é forjado mesmo. E aí, quando vem a boa fase, ele já é tão forjado que ele não precisa mais de um apoio, vamos dizer assim. O Kerkez, com o embalo que vai, daqui a pouco, ele vai ser uma solução, e ele não vai ser uma peça por dentro da boa fase, ele vai ser uma solução que vai criar a boa fase, porque é isso que os jogadores que são forjados na má fase fazem. Eles são forjados na má fase, superam a má fase e eles são os que provocam a boa fase depois. Não é simplesmente o cara que tá ali, se a fase estiver boa, eu tô bem, ninguém me critica. Se a fase estiver mal, eu não sou a solução para sair dela. E a gente tá vendo caras como o Szoboszlai surgir nessa parte, a gente tá vendo o Kerkez, a gente tá vendo. É só ver o que aconteceu agora com o Konaté. Uma fase, passou pelo fundo do poço emocional, volta agora quase como um Jesus Cristo, cara, salvando o Liverpool. Os nomes que eu trago de um passado não tão distante, para mim são os maiores exemplos. Um já foi citado, que é o Szoboszlai, porque a gente lembra como ele chegou. Topetinho, não me toque, não volto, não marco, não vou suar, jogo com a bola no pé e é isso. E para mim, o principal exemplo para mim, o principal exemplo, que, no meu ponto de vista, é o segundo maior título da carreira do Arne Slot, é o Gravenberch. É uma coisa que eu costumo dizer. O lixo, perdoe a expressão, mas o lixo de alguns é o ouro do outro. Uhum. Porque o Klopp trouxe o Gravenberch e não utilizava. O Slot, pela necessidade, é uma outra coisa que a gente pode abordar, que às vezes o que parece sombrio talvez seja o caminho para a luz, porque como ele não contratou um volante de qualquer forma, como muitas pessoas preferiam que fosse, precisamos de alguém, traz qualquer um. Essa é a frase que eu mais detesto. Porque eu tenho tanto sentimento pelo Liverpool e tenho tanto carinho e amor que eu não aceito qualquer coisa. Uhum. Então, quando alguém diz, precisamos de fulano, traga qualquer coisa que é melhor. Não é melhor. Então, quando a diretoria adota essa postura, e aí são vários exemplos, Van Dijk, poderiam ter trazido qualquer outro zagueiro. Trouxeram o Van Dijk. Quando trouxeram qualquer zagueiro, me desculpe, Kabak e tantos outros, a gente viu o que aconteceu. Então, o grande holograma Ben Davies, que nunca jogou. Exatamente. Então, na ausência de respostas, nós encontramos uma solução. Não trouxemos um volante que era pedido por muitos e transformamos o Gravenberch no melhor volante da liga. Ponto. Isso eu acho um benefício para o Slot. Então, às vezes, a falta de perspectiva, ela faz com que você arrume soluções que normalmente você não encontraria. É como a analogia da criança numa loja de brinquedo. Se você tem dinheiro para comprar tudo, nada te satisfaz. Ou então você não enxerga soluções no que talvez fosse óbvio. Quando você precisa de algo como necessário, algo imediato, você olha para o seu lado e pensa, caramba, eu posso testar o Gravenberch de volante. Mas ele nunca jogou. Ok, mas eu preciso testar. Eu posso utilizar o Dier de falso 9, como o Klopp fez. O Sadio Mané não funciona mais. Então, eu vou testar. Funcionou, chegamos à final da Champions. Então, são pequenas coisas que às vezes parecem o caos ou eu grosseiro e que se transformam em soluções. Ao mesmo tempo que temos situações em que nós não agimos imediatamente e realmente são prejuízos. E aí são vários exemplos também. Uma coisa legal que você citou, você falou sobre o Van Dijk. E o Van Dijk, ele dá o gancho perfeito para o nosso próximo assunto, que eu falei que era meia hora de papo, mas a gente já está com 35 minutos de papo. Mas a gente não pode ir embora sem falar do nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto é o zagueiro Yeremy Jacquet, zagueiro do Rennes, que o Liverpool contratou.
Rennes, que é notável por revelar tanta gente, né? Tem o cara do PSG, que agora eu não me lembro o nome, não sei se é o Barcola, não, é o Dembélé, outro. Eu sei que o Dembélé é aquele outro que não é o Barcola. O Doué. O Rafinha também passou por lá. O Rafinha, enfim, tem mais outros. E o Yeremi é outro cara que vem de lá. Mas por que eu falei do gancho do Van Dijk? Porque não sei se todo mundo se lembra, não tem problema quem chegou depois, quem chegou na leva do Flamengo, né? Que veio um tanto de torcedor que não gostava do Flamengo, acabou torcendo pro Liverpool e ficou, porque o Liverpool é apaixonante, ou quem torce desde 2000 e bolinha como nós, e enfim, o Van Dijk foi esperado pelo FSG. O Liverpool aborda o Van Dijk, o Klopp erra abordando o Van Dijk, e isso precisa ser dito, porque pouca gente diz também, porque o Klopp o Van Dijk não vem no primeiro momento, porque é tido como um assédio ao Van Dijk. A velocidade confundida com pressa. Exatamente, o Klopp já liga para ele antes dos clubes terem um primeiro contato aberto, e aí parece aliciamento, e aliciamento ficou muito mal, o Liverpool ficou mal na fita, e gente, isso é bobeira. Desculpem. Aqui na Itália, que é o lugar das apostas esportivas erradas, isso é muito mal visto. Imagina você na Inglaterra. Que seja uma bobeira, só inverta. Imagine o Arnold, ligando para um jogador do Liverpool. Pega o Arnold. Todo mundo fala que ele já estava conversando com o Real Madrid, que ele já estava estudando espanhol há muito tempo, que é o motivo da grande queda dele. E ninguém ficou feliz com isso. Sim. Então, o Klopp erra ao entrar em contato, foi tido como aliciamento. O Van Dijk tem uma lesão, não vai bem naquele período, e todo mundo liga isso ao Liverpool, e aí depois o Van Dijk vem como uma compra de inverno, né? Janela de inverno, ele é anunciado ali a famosa foto do lado da árvore de Natal, presente de Natal do Liverpool. E o Yeremi Jacquet vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, né? A gente compra ele, mas não compra para agora. Mas não é como o Mamardashvili que a gente comprou para muito tempo depois. A gente compra ele para 6 meses. E a gente pagou caro num jogador que eu fiquei espantado, você me corrija se eu estiver errado, porque eu tô num período muito conturbado aqui, então pode ser que tenha me fugido alguma coisa. Você está mais informado que eu. Ele tinha contrato até agora, até o final dessa temporada, ou eu tô maluco? Seria leviano da minha parte dizer que eu conheço a situação dele, a questão contratual. Quando você fala, eu vou pesquisar aqui. Certo. Eu não conheço a questão contratual, mas eu acho que a antecipação do Liverpool se deve por diversos fatores, dentre eles o Chelsea, que era um clube que praticamente tinha acertado a negociação, inclusive as notícias de um importante setorista do Liverpool, que é o Luiz Stille, ele fala que o Liverpool apenas igualou a proposta, mas diante do plantel do Chelsea, o jogador preferiu ingressar ao Liverpool, porque sejamos sinceros, o Chelsea tem 5 jogadores para cada posição. Deixa eu só corrigir desde já. Junho de 29, então soava muito estranho. Eu li isso em algum lugar, provavelmente alguma informação errada no Twitter, mas era muito estranho, até porque seria só assinar o pré-contrato, não faria sentido você pagar, e o Liverpool pagou caro, mas continua aí, porque vale lembrar que ele falou que os 2 maiores ídolos dele são Konaté e Van Dijk, né? Mas enfim, vai lá. Ele tem bom gosto. É importante pesquisar que ele tem bom gosto. Então eu acho que a pressa do Liverpool nesse sentido tenha sido, primeiro, acredito eu, não diria que isso seja fundamental, é só uma impressão que eu tenho, mas é para dar uma resposta, tipo, no intuito de não conseguimos o Guerri porque fizemos isso, não conseguimos o Gertruda porque fizemos aquilo. Porém, ainda assim, temos outras alternativas. E, pelo menos do meu ponto de vista, colocando na balança a contratação do Guerri e do Jeremy, eu acho que elas não deveriam nem sequer ser comparadas. Porque as pessoas falam, o Guerri custou apenas 20 milhões. Não é verdade, nós sabemos. Tem um texto no aplicativo que a gente sabe que se fizer a conta euro por euro, libra por libra, ele sai na casa dos 110 milhões juntando salários. É o mesmo conto da carochinha do Haaland, né? Que saiu só de 60 milhões de euros. Ou que o Mbappé foi de graça. Também, exato. Aquelas histórias. Então, e além disso tudo, a questão monetária, acredito eu que o Jeremy, por ser um jogador jovem, ele não vai ganhar nem perto de 300 mil por semana, ou seja, a sua margem de evolução contratual é mais fácil. É o que eu sempre falo, uma coisa é trazer um jogador por 100 mil semanais e outra é trazer ele por 300. Se você parte de 300, a sua margem de melhora, sendo que o salário, que é o teto, ganha 400, é pequena. Mas se você pula de 120, 200, é mais fácil. Esse é um aspecto. E também o que, no meu ponto de vista, talvez seja o mais importante, a idade. Ele é 5 anos mais jovem que o Guerri.
Sem contar também todas as questões físicas que os diferem. O Guerri é mais técnico, menor, já o Yeremia é mais alto, físico. E uma coisa que eu achei curioso em relação a ele, que eu andei lendo, porque não conheço o jogador, serei sincero, que ele não era zagueiro de formação. Ah, ele não? Era meio e com isso ele tem um jogo com os pés mais aprimorado do que normalmente os zagueiros são. Ele era meio campista. E uma coisa que também é interessante é que ele passou por diversas adversidades no início da carreira. Ele teve uma lesão grave e se recuperou. É um ponto a se elogiar. E também que ele foi rebaixado com o clube recentemente, do que ele jogava, não tem tanto tempo. E agora ele tem essa mudança drástica na carreira. Até fizeram uma postagem da trajetória dele. Lesão grave, rebaixado, questionado a contratação do Liverpool. Uma coisa interessante para adicionar no que você disse dele não ser zagueiro de origem é que uma das características que frisaram muito no pouco que eu li, e aqui, gente, sinceramente, a gente aqui, provavelmente, daqui para frente, a gente vai virar especialista em Yeremia Jacquet, mas hoje eu não conheço o cara. O cara joga no Rennes, e vocês que estão aqui no canal há muito tempo, vocês já sabem. A gente aqui, eu não vejo todos os jogos de futebol do mundo. Eu vejo o Liverpool, todos os do Liverpool eu vejo. Premier League, nem Premier League eu vejo todos. Às vezes o jogo tem que me conquistar muito. Champions League, às vezes eu vejo alguma coisa, mas eu não estou aqui arrotando especialidade nos jogadores, etc. Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo. Me disseram que ele é eu li que ele é um cara que ele é, apesar da altura e da corpulência, vamos dizer assim, ele não é o cara que tem a característica do Van Dijk, que é o cara que cerca, diminui o espaço, mas dificilmente dá bote. Ele é muito de dar bote e bote certo. Botes certeiros. Botes que são justos, são honestos. Não é aquele bote maldoso. Né? Isso é característica de volante, né? Volante que tem muito isso. Eu estou nesse aspecto, que é aquele jogador mais assertivo. A bola espirra, fica um pouco adiantada e ele corta exatamente na bola, ele não acerta o adversário. Foi a impressão que eu tive também. Eu vi vários bots também, é claro que todo mundo sabe que as comps, as famosas comps, só mostram as melhores coisas. Não, Messi, verdade. Exatamente. Mas a gente sabe que é isso, mas tem vários lances de ele atrás do jogador, conseguindo chegar e dar o bote, de frente para o jogador, ele conseguir dar o bote, diminuir distância, enfim. Tudo que eu vi dele, eu gostei bastante. Saída de jogo também muito boa. Parece que... Sabe o que é legal, Lucas? Duas coisas que eu queria citar de tudo isso que eu acho muito legal. A primeira é que passou da hora da gente aprender que com o Liverpool, se não é uma novela igual do Isaac, que é uma coisa muito maluca, que a gente sabe, etc, que para mim, o Liverpool acabou ficando constrangido a contratar o Isaac depois de tanto... Exatamente. Chegou uma hora que ele contratou e que falou assim, não quero mais não. Aí o Isaac começou a fazer greve, agora eu vou ter que querer, não vai ter jeito. Mas enfim, o Liverpool chega, contrata, quando o Fabrício Romano fala com suspeito, quando lança o break já tá fechado praticamente, é bizarro, né? É bizarro. Então, parou com aquele negócio de o Liverpool está, como é que fala? Monitorando o futebol clube. Cara, o Liverpool não está monitorando. Está monitorando, mas não vai sair. Parafraseando o Renato Gaúcho, aquele cara, o Chelsea foi aquele cara que ficou chavecando a noite toda e o Liverpool foi o que chegou e levou para casa. Exatamente. E quando você vai ver, até mesmo em situações diferentes, o Liverpool faz a mesma coisa. Tipo assim, para não parecer que a gente está só puxando sardinha pro nosso lado, e você sabe que o Caminhantes nunca foi assim. Caminhantes, inclusive, ele surge de uma ideia de poder ter um clube, de poder declarar um clube, mas poder conversar futebol de uma forma sem ser só no modo não fala nada de mim, que o meu time é tudo certo. Agenda positiva, exato. O Liverpool fez a mesma coisa com o Caicedo. Chegou na hora e pum, ofereceu. É que o jogador fala assim, eu já dei a palavra, não vou. Mas o Liverpool faz essa coisa de contratar em cima da hora, de chegar, bum, pá, a hora que vazar já tá praticamente fechado, seja nas boas, seja nas más. Então, a gente também tem que aprender a parar de ficar caindo nesses pontos, né? Corrobora com o vídeo que a gente citou no início da nossa conversa, que isso demonstra que o Liverpool tem todo um estudo por trás de tudo que ele faz. Porque, às vezes, a frustração é tão grande que o torcedor, na grande maioria, acha que o Liverpool está fazendo as coisas por instinto. Ou ele está buscando o jogador ao acaso. Haja visto os dados do Isaac, né? Você citou isso no texto, né? Desde 2017, quando ele ainda jogava no Dortmund B. Então, isso a gente para e pensa,
Se ele é monitorado há tanto tempo, foi o que eu comentei no texto. É aí, voltando ao assunto slot, é aí que eu acho que esbarra nele uma responsabilidade que talvez não seja só dele. E aí é o que o difere do Klopp. O Klopp era manager, o slot é coach. Então, claramente para mim, por conta da contratação culposa, o Isaac mais me parece uma contratação da FSG do que do slot. E aí, quando você tem um jogador tão caro e tão badalado, você tem que colocar para jogar. É difícil olhar para quem manda de cima e falar: olha, meu esquema não atende o Isaac. Então, por que trouxe? Não é isso que você disse, mas eu acho difícil o Slot ter dito que não quer. Eu também acho que não. É o que eu disse, não é o que você disse, você não disse isso hora nenhuma. E eu não acho nem que ele colocou como eu posso dizer, em perspectiva o fato ou não de ele encaixar. Ele vai encaixar, ele sabe que encaixa, ele sabe que é muita competição. No meu ponto de vista, o ideal hoje, olhando o time, é que os dois jogassem juntos. Exato. Porque o esquema com 2 pontas, no meu ponto de vista, hoje é nocivo. Porque quando você tem poucos jogadores que marcam, quanto mais peças no ataque você tiver que não voltam, é prejudicial. É diferente de, por exemplo, colocar 2 atacantes e montar um meio-campo mais robusto, que foi o que eu enxerguei nessa temporada, onde o Liverpool jogou melhor. As formações que ele fez com 2 atacantes ou algo parecido foram as melhores exibições, pelo menos do meu ponto de vista. Exato. E aí, quando a gente volta para entender esse foco do Yeremy Jacquet, a gente consegue ver o Liverpool, que até ontem não tem zagueiro nenhum e vai continuar a temporada de uma forma muito difícil, com um elenco bastante reduzido, confiando em reposições como o Gomes, que é praticamente difícil de contar. Cara, eu ainda fico indignado com um zagueiro que toma uma trombada e fica 3 partidas fora do campeonato. Cara, trombada. Se o Gomes estiver andando no centro de Belo Horizonte, ele vai sair machucado, bicho. Porque não é como se ele tivesse o físico do Elliot. Pois é, as pessoas trombam na rua quando tá passando no trânsito pesado. O Gomes não pode andar no shopping em época de Natal, senão ele vai sair de ambulância, cara. É bizarro isso. O cara ok, foi forte, o impacto foi forte. Foi forte, mas o Alisson estava envolvido no impacto também. Não é uma lesão que o tira do jogo. É uma lesão que o tira de jogos. É bizarro. É bizarro. Esse é o problema. Enfim, hoje não é o dia da gente falar sobre isso, mas algum dia a gente pode vir aqui falar sobre como o Liverpool é muito bem abençoado também, que o outro lateral, só para fazer um parênteses aqui, para informar para quem não sabe, o Bradley não só, entre aspas, rompeu o ligamento. Ele quebrou o osso, bicho. Ele quebrou o osso, ele vai ficar até 2027 sem jogar, não vai ficar até 2026, não. A lesão do Bradley foi quase na mesma região do campo que a lesão do Leone. Exatamente. Na beira do campo. Exatamente. Não, a do Bradley, desculpa, total loucura dele. Ele deixa a bola passar e joga. E sinal de cansaço, né? Já estava desesperado, era um cansaço, ou seja, um pouco culpa do slot também. Mas enfim, que eu lembro que a gente bateu muito no slot aquele dia que ele demorou, o time estava esgotado, só que como ele não queria estragar um time que estava funcionando, ele foi lá e deixou o time até morrer em campo. Mas voltando aqui no Yeremy Jacquet, quando a gente olha para essa questão, a gente vê um Liverpool com uma dupla de zaga. Cara, eu vou dizer o que eu tenho aqui de destaque. Foi um dos maiores lamentos na Itália quando o Leone machucou o ligamento. Porque o Leone é tido aqui como um cara, tipo assim, ele já era tido para chegar como reserva nessa Copa, se a Itália for, obviamente, que a Itália nunca vai mais para a Copa, ela deixou de ir para a Copa já desde 2014, mas ele era tido como um cara de primeiro reserva da Itália nessa Copa. E para ser o líder nas próximas. Então, assim, quando ele rompe o ligamento, foi um lamento grande aqui na Itália, e todo mundo falando, o Liverpool tem o próximo xerife, o Liverpool tem o próximo líder técnico, e não só líder espanador de bola. Então a gente aí pega esse cara, tem o Yeremy Jacquet, tem o Van Dijk por pelo menos mais uma temporada, para poder passar esse bastão. A mim só fica a dúvida com a contratação do Jacquet, que é imprescindível você ter o Konaté no time, para mim. O que você acha disso? Porque quando você pensa no Van Dijk acabando, né, finalizando a trajetória dele no Liverpool, talvez no meio de 27, eu acho que ele consegue mais um ano de contrato aí, num chorinho, eu acho que ele consegue mais um ano de contrato, principalmente se ele tiver uma boa temporada ano que vem.
eu acho que ele tem mais um ano de contrato, porque se você oferece mais um ano de contrato, você pega o Leone e o Jacquet, assim, na hora de realmente assumir, né? Mas precisa ter um Konaté ali do lado, cara. O Konaté é novo, o Konaté tem a capacidade de liderança, já está habituado, e eu acho que aí você tem 4 zagueiros de nível para você rodar, e ainda o Gomes ali, que o Gomes vai até 27 mesmo, então deixa o Gomes ali para tentar ser o Gertruida, né? Para tentar ser o que seria o Gertruida, lateral, zagueiro, etc. Mas aí o Liverpool parece que não consegue fugir dessas incógnitas, desses asteriscos. Parece que tá tudo bem, beleza, mas agora o Konaté tem a novela para renovar. Bom, respondendo de trás para frente, em relação ao Gomes, eu vejo muitas pessoas frustradas com o fato dele se machucar muito, eu sou uma delas, obviamente, afinal de contas a gente espera que o jogador que não atue tanto, quando solicitado, esteja disponível, mas dificilmente é o caso dele. Entretanto, é o que eu acabei de dizer, ele, e também você, ele é a quinta opção, talvez a sexta, então ter esse tipo de jogador no elenco não é um malefício, como as pessoas falam. Ah, o Gomes em 2026 é um absurdo. Mas o Gomes, como sexta opção em 2026, não é, até pelo o quanto ele ganha e as contribuições que ele teve diante do time. São 10 anos de casa. Não é como se ele ganhasse 350 mil por semana e ficasse no banco. Ele tem um salário para jogador de futebol razoável. É só a gente colocar o Keita na conversa, né? Absurdo é um Keita. Tudo depende de quanto você gasta para manter o jogador. E aí se torna um problema quando os seus titulares machucam. E aí a gente pode voltar em temporadas onde, por exemplo, o Van Dijk rompeu o ligamento, o Matip se machuca na sequência, agora o Konaté vive essa temporada oscilante, o Leone machuca. Então, quando você vai perdendo as peças que, em tese, seriam à frente do Gomes, realmente ele parece um problema quando ele não joga. Mas ele seria mais um backup para esses jogadores do que a resposta em si. Então, acabam jogando nele uma responsabilidade que ele não só não deveria ter, como ele não tem. Já em relação ao Konaté, eu concordo com o teu pensamento e também acho que seria fundamental que ele ficasse. Porém, entretanto, é o que eu sempre falo, a partir do momento que o jogador cita que quer sair, é como se quebrasse uma relação importante. A cabeça dele já não está mais voltada para o time. E claro, eu não vou comparar a temporada dele com a do Arnold, porque a temporada do Arnold, do meu ponto de vista, foi atroz. O que ele fez foi risível. Eu não esqueço do jogo contra o Manchester United. As pessoas podem falar o que quiserem, mas eu não esqueço. Me desculpe. Muito também por conta do contexto, vice-capitão, garoto da cidade, ele sabe o que significa o clássico, jogar daquele jeito não é aceitável, e pior, o destino dele foi horrível. Sejamos sinceros, é o Real Madrid. Aqui ninguém gosta do Real Madrid. Deixa eu só te abrir um parênteses. Você já conversou comigo várias vezes, você já me viu provavelmente falar isso. Eu detesto a carteirada do estádio. Aquele negócio que quem fala que quem foi no estádio sabe mais do que os outros, tem alguns comentaristas aqui na internet que falam do cheiro do estádio, não sei o que. Mas tem uma coisa que a torcida do Liverpool aprendeu a reconhecer, eu vou falar a torcida do Liverpool, nós que estamos distantes, quem está no Brasil, muito distante, eu que mesmo aqui perto, ainda não moro em Liverpool, então eu estou distante também, de certa forma, tem uma coisa que é bizarra quando você vai lá, cara, eu fui e eu vivi isso. O cara da cidade, a gente sabe o que significa. A gente sabe que, poxa, a cidade é muito unida, tem a questão de Hillsborough e tal. Mas, Lucas, você frequentar um pub do Liverpool no dia de jogo, você vê a cidade se movimentando no dia do jogo, o cara da cidade toma um aspecto, uma proporção inimaginável. Porque você vê, cara, assim, é como se alguém da sua família, da festa de Natal, literalmente saísse e falasse assim, não, eu prefiro passar o Natal com outra família. E ok, às vezes a pessoa casa, né, tem essas questões de casou e vai para passar com a família da esposa, etc. Mas é como se sem motivo nenhum. Eu não tenho nada lá, eu só vou preferir passar lá. E você fala assim, por quê, cara? Não tem motivo. Quando você olha, e aí você olha para o lado, na sua festa de Natal, você vê aquele tio seu, que tinha tudo, ele tinha tudo, porque na época o Natal era feito só com um frango assado comprado na padaria. E ele é o cara que chegava com o frango assado, todo feliz, falando assim, eu quero passar o Natal com vocês. O nome dele é Steve Gerrard. Aí agora você tá agora numa mesa farta, cheia de peru, de chester, de todo tipo de comida, você imaginar, todo mundo tem comida, e você fala assim, não, eu não quero não, eu vou lá, eu vou ficar lá no cômodo, ao lado do cômodo principal daquela casa chique, onde eu não tenho valor nenhum, mas pelo menos eu tô lá na sala de estar,
ao lado de onde é o verdadeiro cômodo, onde está sentado a galera lá do Real Madrid. Assim, é bizarro quando você tá lá, você percebe essa questão do cara da cidade. Se hoje eu estou aqui conversando contigo, é por causa de Steven Gerrard. Exato. As pessoas adoram dizer o seguinte, mas vocês consideram ele como se fosse um grande jogador, mas ele não venceu a Premier League. Nesse caso, me perdoem vocês que dizem isso, azar da Premier League. Porque ao contrário de diversos jogadores que vocês exaltam, porque precisavam sair do time que ele jogava para ganhar com vocês, ele se recusou a fazer isso porque ele queria jogar pelo Liverpool. E aí eu posso citar diversos. Frank Lampard seria campeão no time que ele jogava antes do Chelsea? Não, não seria. Rio Ferdinand seria? Não seria. Toda vez me foge. O Van Persie, que teve até uma discussão com o próprio Thierry em campo. Exato. Ele perguntou onde é que a medalha do dia da Premier League estava. Ele falou, pelo menos eu não tive que me juntar aos meus rivais para ganhar alguma coisa, eu ganhei com os meus. Exatamente. O Gerrard é um dos nossos. Ele escolhe ficar. E quando o Arnold, como jogador da cidade, resolve abdicar disso, o próprio Gerrard fala, eu não consigo entender o que o Arnold fez. Ele está jogando fora tudo que eu sempre quis. Exatamente. Então, quando ele quebra esse vínculo com o clube, é o que eu falo, a partir do momento que o jogador diz que quer ir embora, para mim se quebra algo. Em relação ao Konaté, eu entendo porque ele não é jogador de Liverpool. Caso ele queira jogar no PSG, é como se fosse o inverso, ele quer voltar para casa, ou almejar o que ele enxerga como casa. Mas se do ponto de vista daqui para o final da temporada, ele continuar mantendo esse nível e por alguma razão ele acordar e pensar, quero ficar e aceitar o contrato que tem na mesa, eu acho que seria interessante ele ficar. Até já escrevi que se ele quiser ir embora e o Liverpool achar que é justo deixar ele embora, tudo bem. Eu não carrego mágoa do Konaté, diferente do Arnold, por todo esse contexto. Mas se ele quiser ficar e for aceitável, sim. E foi até uma coisa que eu comentei na época. As pessoas falam, o Guerri deveria ter vindo, mas o Konaté é o exemplo do porquê o Guerri não vem. Porque se você não quer renovar com o Konaté, que é melhor que o Guerri, aceitando pagar o que ele pediu, que acredito eu que não seja nem perto de 300 mil, eu acho, por que diabos o clube vai pagar 300 mil para um cara que não tem vínculo nenhum com o Liverpool? Se ele não paga para quem já está lá, que é melhor. Então, são coisas que você vai pensando aqui e ali, que vão formando um quadro completo. Então, em relação ao Konaté, eu realmente espero que ele dê a volta por cima, e eu acho que a recepção que ele teve no último jogo demonstra que ele é bem quisto por todos. Claro que é uma situação atípica e que todos nós vamos passar, mas ninguém está preparado, então o futebol fica à parte, mas ele pôde sentir que ele faz parte da família e que a gente vai estar lá por ele, independente do que aconteça. E caso ele queira ir embora, ele vai sair como um grande jogador que ele realmente é e um campeão. Mas eu diria que o cenário está bem pintado, tá? Porque o Marquinhos está para finalizar o ciclo dele, né? Então o Konaté chegaria como uma grande substituição para pegar esse bastão com um cara que já é uma realidade e tal, enfim. Mas eu não... Eu fecho essa conversa sobre o Yeremy Jacquet, sobre o fato de esperar ele, como essa ideia. Para mim, o ciclo fecha todo se a gente mantiver o Konaté. Só para finalizar, em relação ao Jacquet, eu até fiz um texto falando copo meio cheio ou copo meio vazio. Depende. A gente pode analisar que é meio vazio porque a gente precisava de zagueiro agora e não trouxe. Ao mesmo tempo, os mais pragmáticos vão entender que a temporada já contém danos. Então, agora é meio que um experimento para a próxima. Claro que a gente quer classificar para a Champions, quer avançar o máximo que puder, isso tudo está em pauta, a gente sabe. Mas, analisando o que já aconteceu e o que não tem mais retorno, digamos que ficar sem um zagueiro agora é menos nocivo do que se fosse no começo. E eu vou te dizer uma coisa, com base de tudo que a gente já falou, que o Liverpool levanta, tem todo um estudo, é sabido por nós que o Liverpool tem um estudo, inclusive, de personalidade e comportamento, nada mais Liverpool do que um zagueiro que vira e fala assim, eu quero cumprir o final da temporada com o meu time e depois eu vou para o próximo passo. Nada mais Liverpool do que isso, né? Então, isso é um bom sinal pra gente. Isso nos diz, indiretamente, que esse menino, quando precisar cumprir a palavra pra gente lá na frente, ele vai cumprir também. Porque quando ele foi para vir para cá, ele cumpriu numa situação muito menos favorável, vamos dizer assim, muita gente poderia deixar de cumprir agora falando, não, quando for alguma coisa importante eu cumpro. Não, ele cumpre até aqui, quando não deveria, entre aspas, cumprir. E em relação ao copo meio cheio, é a questão da perspectiva. Ok, essa temporada foi de transição e, em tese, ela é o que a primeira deveria ter sido. Vamos encarar a turbulência, aceitar o que está acontecendo e, na próxima,
já teremos um reforço para a defesa. Se o Konaté ficar, ótimo. Se não, vamos encontrar um substituto para ele, reforçando a defesa de forma concreta, como nós precisamos. E aí a próxima temporada será, de fato, algo que a gente possa esperar a título, porque o time já vai estar, entre aspas, mais formado, os jogadores já vão se conhecer e cada um vai saber o que realmente deve fazer. A questão é, será com o slot ou não? Não sei. Quero que seja com ele? Torço para que seja. Se não for, que venha a melhor opção possível. Eu também sou dessa mesma opinião. E só para ainda dentro do âmbito zagueiro, a gente não pode esquecer que a gente tem um zagueiro ganhando o prêmio de melhor da Bundesliga, né? Melhor jogador da Bundesliga nessa rodada, né? E que no meio de 2027 ele tá, acredito eu, que ele voltará, quase que com certeza o Liverpool vai cumprir só se tiver alguma coisa muito atípica para o Liverpool não pegar o direito de recompra do Konsa, principalmente quando a gente lembra do fato do home ground, né? Porque uma hora ou outra isso bate na porta, a necessidade de ter jogadores formados na Inglaterra, e o Konsa é um cara que preenche esse quesito. Enfim, eu acho que uma hora depois de tanto papo, já dá para a gente ficar por aqui. Eu queria só que você falasse, como eu vou sempre te pedir, quando a gente fizer esse papo, onde as pessoas podem encontrar os seus textos, além do Caminhantes, que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, vou deixar aqui, e também o arroba das suas redes sociais, etc. Fala para a galera aí. Bom, o arroba é Lucas SCS Smith, e aí vocês podem me encontrar no Twitter. Eu também escrevo para o Rádio Liverpool Brasil BR, e também escrevo no Caminhantes. Então vocês podem me seguir nessas páginas. Eu tinha um blog, mas foi desativado, e aí eu compartilho os textos com essas páginas. E também dando meus pitacos lá no Twitter, aquelas reclamações de jogo e tudo mais. Como vocês já estão acostumados. Na hora do jogo, o ânimo sobe um pouquinho, a gente fica exaltado, mas faz parte. Desse jeito. Controla um pouco, mas faz parte. E como que chama o nosso mascote que tá latindo aí? Qual o mascote? Virou o mascote da live já, do nosso Entre Caminhantes já, o Doguinho. Como é que ele chama? Doguinho? Qual? Ah, é o Kimba. É o meu cachorro. Eu achei que não tava dando pra ouvir. Eu tô aqui olhando pro lado toda hora esperando ele aparecer na janela, mas ele não para. Normalmente é algum gato que tá passando por aí. Tá certo. Então agora vai ficar aí. Você como é que é o nome dele mesmo? Kimba? Kimba. Igual o Leão Branco. Então você... é mais antigo pra pegar a referência. Então você que ficou até o final desse vídeo, coloca aqui embaixo, digita Kimba aí embaixo, que a gente vai saber que você acompanhou até o final, que é o nosso mascote. Seja bem-vindo ao Entre Caminhantes, que é esse programa que a gente vai tentar fazer aqui na periodicidade mais saudável possível. Todo mundo sabe que a vida da gente é uma emboleira. Eu combinei com o Lucas de encontrar aqui, abrir a câmera e começar a bater papo. Essa que é a ideia do Entre Caminhantes, para tentar... eu vou confidenciar algo para vocês. Sabe o que mais ajudou o Entre Caminhantes a acontecer? O fato da minha família estar fazendo crossfit e boxe. Então eles saem para fazer crossfit e boxe, eu deveria estar lá. Mas aí por isso eu tenho tempo de vir aqui. E eu quero dizer para vocês que eles já chegaram. Então esse papo vai ter que ser menor nas próximas vezes, porque senão eu vou ter que sair daqui e fazer crossfit. E eu não quero fazer isso. Enfim, um abraço, Lucas. Obrigado por você estar com a gente. E a gente volta o mais rápido possível. Deixe seus comentários todos aqui embaixo. Já faz aquilo tudo que você sabe. Deixa o like, ativa o sininho. E deixem também sugestões para os próximos papos que vocês querem falar. E a gente vai vir aqui atender o máximo possível. Se você quiser deixar perguntas também, quem sabe a gente faz um Entre Caminhantes só respondendo as perguntas dos vídeos, que a gente vai usando isso como fio da conversa também. Então deixa aqui perguntas não relacionadas, é claro, a jogo, quem vai ser o titular, não. Perguntas relacionadas à história do Liverpool, à nossa história com o futebol, a história da temporada, como se diz, no sentido de projeções, de janela, que é lugar para a gente conversar sobre janelas transferências, que vocês tanto pedem o tempo todo, enfim. Deixa as suas perguntas aqui embaixo, que vai servir também para a gente fazer outras edições do Entre Caminhantes. Abraço, Lucas. Obrigado por você estar com a gente. Valeu, Nil. Muito obrigado. Valeu, Caminhantes. Até mais. Até a próxima final aqui. Você não caminha sozinho.